O terror é capaz de provocar diversos sentimentos a quem o experimenta, sendo algum deles o medo, o desconforto e o suspense. E se tem um jogo que junta esses três elementos em um só, esse jogo é o Resident Evil 7. O jogo, lançado em 2017, foi o responsável por revolucionar a franquia Resident, trazendo de volta o verdadeiro survival horror, já que seus antecessores, os jogos Resident Evil 5 e 6, focaram mais na ação, deixando um pouco o lado do terror. Além disso, seu enorme sucesso abriu portas para a criação do Resident Evil 2 Remake, amplamente aclamado pela crítica e pelos jogadores. Quer saber por que esse jogo foi considerado um marco do horror? Então, se inscreva no canal, deixe seu like e vamos começar. O jogo se inicia em um ambiente rural, cheio de árvores e aparentemente tranquilo. Porém, quanto mais nos aproximamos da casa, mais apertado e sufocante o ambiente se torna, demonstrando uma alusão à perda da liberdade que o personagem Ethan terá de enfrentar a partir do momento em que entrar na casa. Agora, com o protagonista já nesse novo ambiente, um primeiro efeito nos é apresentado. Os cômodos da casa são muito apertados, dando uma sensação crescente de claustrofobia ou medo de estar em locais fechados e apertados. Além disso, o jogo possui diversos corredores estreitos, aumentando ainda mais essa sensação no jogador. Como resposta a isso, o jogo gera mais tensão no jogador e, ao mesmo tempo, certo medo de explorar determinadas áreas. Essa arquitetura transmite a ideia de aprisionamento, como se não houvesse escapatória. O jogador se vê na obrigação de cumprir os objetivos iniciais, sendo perseguido e aterrorizado por um perseguidor dentro da casa. Assim, a própria casa se transforma em um personagem, funcionando como um mecanismo psicológico que prende o jogador em um constante estado de alerta, contribuindo para o sentimento de desconforto. Além disso, as salas pequenas reduzem a mobilidade do jogador, fazendo-o se sentir encurralado e, apesar de se passar principalmente dentro de uma casa, posteriormente o jogador pode sair dela e explorar o exterior. No entanto, mesmo ao se deparar com esse cenário, não há sensação de liberdade. Os arredores são completamente bloqueados por cercas, muros ou pela própria vegetação. A trilha sonora no começo do game é inexistente, e isso cria uma atmosfera de tensão que vai crescendo conforme nos aproximamos cada vez mais do interior da casa. Essa falta também faz com que os barulhos da casa se tornem mais altos e perceptíveis, nos assustando e gerando um ambiente sufocante. Com isso, o jogador é forçado a prestar atenção a cada mínimo barulho, aumentando a paranoia e a antecipação do perigo. Com o passar dessa jogatina, a trilha sonora vai se encaixando perfeitamente com a experiência de terror que o game quer proporcionar ao jogador. A trilha é tímida, baixa e espaçada, criando uma sensação de incerteza grande no jogador. A trilha não compete com o som ambiente, mas sim o complementa. Essa atitude da Capcom foi simplesmente genial, já que um começo marcante e aterrorizante aumenta o interesse em continuar jogando o game e descobrir os seus mistérios. Essa visão em primeira pessoa permite nos colocar sob a perspectiva do personagem, tanto ao recolher os itens, como ao se movimentar pela casa, além de causar uma visão limitada ao se movimentar entre os corredores e suas frestas. Isso faz com que a aparição dos inimigos causem jump scares no jogador. Além disso, nos é mostrado que o personagem Ethan não possui qualquer tipo de treinamento militar para lidar com os perigos da casa. Isso é primorosamente apresentado para o jogador nessa perspectiva de primeira pessoa. Mas como não observamos todo o corpo do personagem, isso acaba por reforçar sua fragilidade e assim o clima de tensão aumenta. Aqui temos a sensação de não possuir certo tipo de poder, alguns personagens com histórico militar ou algum treinamento específico por trás geralmente possuem, ou seja, toda essa questão é demonstrada de maneira clara na gameplay. Cada vivência, cada descoberta do personagem gera um choque diretamente em quem está jogando o game. Algo que contribui ainda mais para a atmosfera desesperadora do game é a sua movimentação. Ela é bem lenta, gerando momentos de desespero no jogador, principalmente ao tentar fugir do perseguidor. Além disso, o ritmo lento obriga o jogador a absorver cada detalhe do ambiente, provocando uma sensação de suspense de que algo a qualquer momento pode ocorrer. O contraste entre o ritmo lento da exploração e a intensidade dos confrontos, que precisam de uma ação rápida, seja para se defender ou para desviar dos inimigos, cria picos de tensão dramática. O modo como os personagens são apresentados também é algo brilhante. No momento em que eles aparecem pela primeira vez, cada um já demonstra suas características e seu modo de agir. Jack,
o patriarca, explosivo e implacável. Sua constante perseguição ao protagonista nos remonta ao clássico nêmesis da franquia e reforça seu caráter implacável. Lucas, o filho mais velho, manipulador e psicopata, prefere se divertir com jogos insanos para torturar psicologicamente o protagonista. Margaret, matriarca da família, é instável e decadente. Ela é apresentada em ambientes sujos, nojentos e grotescos, demonstrando sua perda total de sanidade e humanidade. A filha mais nova, Zoe, se manteve sã no meio do total caos. Aparece justamente tentando nos ajudar no telefone, ainda demonstrando traços humanos e uma compaixão. Mas para o final do game, nos é revelado que a verdadeira causa de toda a transformação sofrida pela família dos Baker é da garotinha Evelyn, vista como uma senhora na cadeira de rodas. Ao mostrar que os Baker acolheram amorosamente a garotinha do navio, que era uma família normal em uma vida simples, o jogo provoca o sentimento de empatia do jogador. Isso provoca uma quebra na expectativa de um antagonismo por parte dos membros da família. Sim, esses elementos constroem uma narrativa fascinante e interessante de se acompanhar, engajando ainda mais os jogadores no game. Como um bom survival horror, os itens de cura e munição no jogo são bem ilimitados, forçando o jogador a explorar mais em busca desses recursos, além de poupá-los e buscar outras alternativas para passar dos inimigos e dos obstáculos. Isso torna a gameplay mais diversificada. A história do game é contada de modo fragmentado, ou seja, ela está nos itens, documentos e gravações, deixando mais incerta a narrativa, além de obrigar o jogador a montar o quebra-cabeça da história. Isso gera no jogador vontade de explorar mais e mais a casa em busca dessas informações, deixando a jogatina mais dinâmica e surpreendente. As fitas de VHS encontradas no game mostram o trágico destino de pessoas anteriormente presas na casa, antecipando assim os perigos que Ethan enfrentará e aumentando a ameaça que a família possui na história do game. Tudo isso contribui para a imersão do jogador, que de forma lenta e gradual vive a experiência de terror proporcionada pelo game. Lembre-se, o terror não está somente no monstro e nos sustos, mas sim na incerteza do verdadeiro perigo. E assim, Resident Evil 7 nos lembra que o medo é mais psicológico do que físico. É vulnerabilidade, solidão, desconhecimento. Obrigado por assistir.